Estamos começando a última semana do PET volume 3 e para essa última semana a gente vai ver algumas aplicações, né, de funções do segundo grau, ok? Então eu vou resolver com vocês aqui um exercício como exemplo, e aí é um exercício do PET mesmo, e aí vocês tendem a resolver os outros depois e qualquer dúvida vocês me chamam, ok? Então vamos lá. Esse exercício diz o seguinte: uma indústria ela produz mensalmente X lotes de um produto. O faturamento mensal resultante da venda destes lotes é dado por essa função, né? Então, esse aqui é o valor que ela recebe pelas vendas. E o custo mensal de produção é dado por uma outra função do segundo grau também, né? Então, essa função dá a quantidade que ela vai receber em função do lote produzido, e a outra função é o custo dela, né? Quanto que ela gasta para produzir esse lote. E aí a pergunta é: qual é o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo, ok? Então, atenção, a gente quer obter um lucro, né? E as funções que eu tenho aqui é o da venda, né? E o do custo de produção. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, o que a gente faz quando a gente quer o lucro de alguma coisa? O lucro, em função dessa quantidade de lotes que é X, é dado. Eu tenho que pegar o total de dinheiro, né, que eu vendo esse produto e descontar o dinheiro que eu gasto para produzir esses produtos, né? Então, isso vai ser dado por V de X menos o C de X, né? Ou seja, é o tanto que eu vendo, o tanto arrecadado, né, com essa venda, e eu vou descontar o dinheiro que eu gastei para produzir esse produto, ok? Então, o meu lucro é dado por essa expressão. Substituindo os valores, o V de X é 3x ao quadrado menos 12x menos o C de X é toda essa expressão. Então, 5x ao quadrado menos 40x menos 40, ok? E aí, L de x igual 3x quadrado menos 12x. O menos aqui tem que fazer a regra sinal com todos os termos dentro do parênteses. Então, vai ficar menos com mais menos 5x quadrado. Menos com menos dá mais 40x. E menos com menos mais 40. E aí eu posso juntar os termos semelhantes, x ao quadrado com x quadrado, x com x, ou seja, o lucro então vai ser dado pela seguinte expressão: tenho 3x quadrado, devo 5, vai ficar menos 2x quadrado. Devo 12, tenho 40, mais 28x e mais 40, ok? Então essa expressão, essa função é o lucro, né, que essa empresa, essa indústria, ela vai obter em função da quantidade de lotes que ela produz no mês, né? Então, o X é o número de lotes mensais produzidos e essa expressão me dá o lucro dela, né? O lucro, lembrando que o lucro, então, é o valor que ela recebe livre, vamos pensar assim, né? Já descontando, a gente já descontou aqui o valor, o custo de produção, certo? E aí, agora a gente vai ver o que está perguntando, né? A gente está perguntando o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo, né? Por que lucro máximo? Reparem que aqui o coeficiente, o A, né, que é o que está multiplicando x quadrado, ele é negativo. E quando esse A é negativo, a gente tem uma parábola com concavidade para cima. Então, a minha parábola ela vai ter mais ou menos lembra que no termo C é onde corta o eixo Y, então ela vai ter algo mais ou menos nesse sentido assim, minha parábola. Ou seja, com 0 lotes, né, se ela não vender nenhum lote, ela vai ter R$40 de lucro, né? Muito estranho, mas é algo de acordo com a lei aqui que foi dada. E aí, à medida que
lembrando que aqui o X, né, que é o número de lotes, e aqui o L de X. Então, à medida que a quantidade de lotes vai aumentando, essa empresa vai obtendo um lucro até que ela atinja um lucro máximo, né? Que aqui ela vai atingir um lucro máximo, e após esse valor, esse lucro começa a diminuir novamente, né? Até que chegue aqui onde o lucro vai ser zero, e a partir daí o lucro começa a ser negativo, ou seja, está tendo prejuízo, na verdade, ok? Como eu quero lucro máximo, então eu quero saber quantos lotes eu preciso vender para poder ter esse lucro, né? Mas a gente já viu que esse ponto ele é o vértice da parábola, né? Que é uma função de segundo grau, então esse ponto é o vértice. Então, se esse é o ponto é o vértice, esse valor de x que eu quero é o x do vértice, ok? Então, como eu quero descobrir o número de lotes, eu quero descobrir o x do vértice. Eu não quero se a pergunta fosse qual é esse lucro máximo, aí eu teria que encontrar o y do vértice, né, para essa função. Eu teria que encontrar qual seria esse lucro. Mas no caso aqui não há necessidade. Eu preciso então do x do vértice. E como que a gente calcula o x do vértice? Bem simples, né? Foi dado uma formulinha lá no PET, né? Então, só para a gente lembrar, né? As coordenadas do vértice são o x do vértice a gente calcula menos o valor do b dividido por 2a, e o y do vértice, que a gente não vai precisar, mas só para a gente lembrar, é menos o valor do delta dividido por 4a, ok? Ou seja, as coordenadas do vértice são menos menos b sobre 2a e menos delta dividido por 4a. Essas são as coordenadas do vértice. Mas como eu já disse antes, o que me interessa é o x do vértice, né? Porque eu quero saber o número de lotes, né? E o número de lotes está representado aqui por x, ok? Então, o x do vértice para essa função é menos o valor do b. Quem que é o b? 28. Então, menos o 28 dividido por 2 vezes o a. Quem que é o a? Menos 2. Não pode esquecer do sinal. Ou seja, o x do vértice é menos 28 dividido por mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4. X do vértice vai ser igual menos com menos dá mais. 28 por 4, 7. Ou seja, qual que é o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo? Esse x do vértice tem que ser 7, ok? Ou seja, então a resposta é essa indústria deve vender 7 lotes, né, mensais para obter lucro máximo, certo? Então, a gente resolveu esse exercício, é bem tranquilo, né? É uma situação onde a gente aplica o conhecimento sobre funções quadráticas, né? A gente faz uma análise de gráfico, e esse 7 a gente pode notar o quê? Que de 0 a 7 lotes mensais, o lucro dessa empresa ela vai aumentando, ou seja, à medida que vai aumentando o número de lotes, o lucro também vai aumentando, né? Aqui essa parte do gráfico ela é crescente, né? Eu não fiz o restante do gráfico aqui, né? Porque ele não é importante para essa situação, né? Então, de 0 a 7, conforme vai aumentando o número de lotes, esses lotes, o lucro vai aumentando também, até que atinge o lucro máximo, né? Quando vende 7 lotes mensais. Aí, a partir daí, o lucro começa a diminuir, né? Então, começa a diminuir, até num ponto que chega a 0, né? E depois a empresa começa a ter prejuízo, ok? Então, é isso, pessoal. É um exercício que envolve funções quadráticas, e os demais exercícios da apostila são
parecidos com esse, né? Alguns para pedir o valor máximo, mínimo, talvez precise encontrar as raízes também. São todos os conteúdos que a gente estudou durante esse PET, ok? Precisando de alguma coisa, é só me chamar no chat ou no WhatsApp. Boa semana a todos, bons estudos.